A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos acompanhando em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos participando do estudo dessa revista, a lição número 7. O que é intolerância? Que realmente, em primeiro lugar, que Deus possa estar abençoando a sua vida nesse tempo meio esquisito, complicado, e que você possa estar tendo a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e estar crescendo, desenvolvendo essa comunhão com Ele. Amém? E vamos direto à lição. Amém? Bom, interessante que nessa lição que fala sobre intolerância, às vezes algumas pessoas confundem um pouco o que é intolerância, preconceito, impaciência, e, enfim, né? São vários sinônimos que no nosso português é rico, né? É tão rico que às vezes acaba confundindo mais ainda do que explicando. Mas vamos estar estudando a palavra, né? O que mais importa não é tanto o português, mas entender o princípio espiritual que Deus quer que aprendamos, amém? Então, nós vamos estar, aqui fala que o texto base seria o livro de Levítico, capítulo 10, mas eu quero estar lendo com você a carta aos Romanos, no capítulo 15, no verso 1, que diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Amém? Então, Romanos capítulo 15, verso 1, Paulo nos ensina que devemos, nós que somos fortes, ele está nos colocando, a mim, a você, numa posição mais elevada. Porque no entendimento dele, a partir do momento que você já ouviu a palavra, você foi discipulado, você se batizou, então significa que é para você ter o entendimento da palavra de Deus. E significa que é para você estar realmente numa escalada, né? Na fé, uma escalada no conhecimento da palavra. E principalmente na prática desse conhecimento. Então por isso que Paulo fala, nós que somos fortes. Né? Ou seja, você que já está caminhando um bom tempo na palavra, né, junto no cristianismo, né, na palavra de Deus. Então, Paulo refere a você, né, porque aos novos da fé, ele chama de neófitos, que são pessoas que chegaram recentemente, não na igreja, que vieram de outra igreja, mas os novos na fé, os neófitos, são aqueles que vieram do mundo, que estão conhecendo Jesus agora, né? Então, esses são os novos na fé. E é sobre esses neófitos que Paulo está falando, né? Ou aqueles que estão lá em Coríntios, né? Que fala que vós deverias estar já se alimentando com comida sólida, mas ainda estão no leite espiritual. Quer dizer, ou você que já está há alguns anos, né, caminhando na fé em Jesus, ou ele refere que você é uma pessoa forte, ou ainda é uma pessoa fraca, no sentido de conhecimento e prática da palavra, que necessita do leite, né? Então, para essas pessoas, né, neófitas, e que às vezes não conseguiu ainda entender o Evangelho, Paulo fala que nós que entendemos, que estamos caminhando na palavra, né, somos mais fortes, porque entendemos e temos subjugado a nossa vontade, temos nos doado, temos nos colocado à disposição do Espírito Santo para que até mesmo nós não queremos, quando nós não queremos, nós venhamos fazer a vontade de Deus, né? Porque nem sempre é o que a gente quer, é o que a gente gostaria, né? A palavra nos impele a fazer a vontade de Deus, né? Nos traz a fazer a vontade de Deus. Então Paulo fala bem categoricamente, né? Você que é forte, suporte, tolere, aguente, né?
a debilidade, não o pecado. Mas às vezes as pessoas gostam de colocar, não, porque eu penso assim, e eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Irmãos, a palavra nos fala que aquilo que Deus estabeleceu, nada, ninguém pode mudar, né? E diante disso, todas essas, entre aspas, né, doutrinas malucas e até mesmo demoníacas que têm sido propagadas entre as igrejas, né? Então, até mesmo a gente precisa ter esse entendimento baseado na palavra de Deus, para que nós não venhamos nos confundir e ficar patinando, ficar discutindo coisinhas que não vão render nada. Então, se nós suportarmos, né, se nós vemos que uma pessoa está discutindo uma coisa que nem não é nem relevante em relação à salvação, em relação à comunhão com Deus, Paulo nos orienta. Suporte. Aguente. Agora, se você vê que a pessoa está em pecado, em amor devemos sim exortar, orientar, mostrar na palavra, né, para que o Espírito Santo possa achar um coração quebrantado e assim o convencê-lo. Amém? Mas vamos lá à nossa lição. Eu gostaria de como nós vamos estar já usando a revista, eu gosto de dar aula em cima da revista, ok? Mas esse é um assunto muito abrangente, é um assunto muito interessante, muito importante e muito atual, né? Essa palavra intolerância é uma palavra muito atual, ainda mais nos dias de hoje, que a coisa às vezes até pega fogo aí, né, em todas as áreas. Mas vamos lá, vamos começar. Eu quero estar lendo a parte da introdução, que diz assim: Deus é intolerante? Uma pergunta logo de cara, pá! Deus é intolerante? Muitas das pessoas, não, Deus é bom, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é santo. Eu acho que Deus jamais seria intolerante. Mas vamos lá então. Aí o autor começa a falar, quem já não refletiu acerca da expulsão de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden? Ou quem não pensou sobre Moisés, quando não entrou na Terra Prometida? Ou quanto a usar Ananias, Safira, né? O casal do Éden, Adão e Eva, né, segundo a revista está falando aqui, o casal do Éden era uma gente boa, gente tranquila, bacana, né? Era somente os dois ali, tranquilinho, nunca havia tido nenhum probleminha, né? Simplesmente comeram uma fruta. Acho que Deus precisa ser tão intolerante porque comeu uma fruta. Tinha tantas frutas só porque ele foi lá e pegou uma. Ok. Muitas pessoas podem estar colocando a questão da intolerância dessa forma, né? Mas vamos lá. Em relação a Moisés, né? Moisés aguentou todo aquele povo reclamando. Imagina, 40 anos, levando aquela galera toda aí, papapá, porque isso, porque o fulano, porque o ciclano, porque a minha galinha, porque o meu papagaio, né? Aí, de repente, ele fica, né, num dia que ele já estava meio estourado, Moisés perde a cabeça e... Um dia ele perde a cabeça, né, e bate na rocha, né? Deus fala, olha, pede para a rocha dar a água. E Moisés, pum, pega o cajado e dá na rocha. Por causa disso, irmãos. Por causa de uma coisinha, Moisés não entrou. Oh, Deus, nossa, porque ele bateu na rocha. Ele estava de cabeça quente. Deus é intolerante. Ok. Uzá sabia que não devia tocar na arca. Estava lá Davi levando a arca para Jerusalém. Aí, de repente, o boi tropeça. O cara vê que a arca vai cair, ele vai pôr a mão. E, o cara é fulminado na hora. Oh, Deus intolerante. Estava vendo, cara. Então é melhor deixar cair. Ananias e Safira, um casal legal, bacana. Estava ali na comunidade. Pô, eles venderam a propriedade deles, né? Só porque eles ficaram com um pouquinho. Nossa, que intolerância. Só porque eles resolveram ficar com um pouquinho, precisou Deus matar eles, os dois.
Deus é intolerante, né? Mas aí a gente vê algumas coisas. Por que realmente Deus é intolerante? Por que será que Deus é tão intolerante, né? E eu lembro que quando eu era mais novo, eu achava, poxa, se Deus perdoou a mim, por que Deus não... Deus pode perdoar Satanás também, pode perdoar os anjos caídos, né? E, inclusive, tinha até um irmão da igreja que começou a orar para que Satanás se arrependesse. Satanás não pode se arrepender. Não tem como ele se arrepender. Primeiro porque ele não é a imagem e a semelhança de Deus. Nem os anjos, nem Satanás, que foi Lúcifer, que era o portador da luz, né? Ele não é a imagem e semelhança de Deus. E outra, para se arrepender, né? A gente vai ver lá em João capítulo 16, verso 8, que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E ele não tem parte com o Espírito Santo. Ele se rebelou contra o Espírito Santo. Se rebelou contra Deus. Então ele não pode se arrepender. É uma coisa, apenas mais um detalhe aí para conhecimento. Como estamos estudando, vamos estudar algumas coisinhas a mais. Então, a gente vê aqui que essa questão de intolerância da parte de Deus não foi simplesmente porque Deus é uma pessoa brava e que não... e temperamental. De forma alguma. De forma alguma. Deus é amor, Deus é incrível, Ele é bondade, Ele é justo. Ok? E diante disso, a gente pode ver que tudo o que aconteceu, né, essas situações, foram ordens de desobediência. Não foi simplesmente uma questão de maldade da parte de Deus. Foi ignorância e principalmente desobediência da parte dos homens, das pessoas para com Deus. Então a gente pode ver o quão importante é a questão da obediência, né? Nossa vida aqui na Terra se resume a obedecer a Deus, amar e obedecer a Deus. Simples, né? Então vamos continuar. Então, lidar com os problemas e com desculpas que construímos todos os dias, que o reino de Deus nos surpreende com uma certa, digamos, intolerância, né? É que avaliamos tudo pela norma que nós mesmos criamos. Ou seja, então a questão de tolerância e intolerância não é a minha norma. Então, para mim, isso é normal. E para outras pessoas, não, isso é intolerável. Né? Então, em relação a Deus, nós queremos comparar a nossa justiça com a justiça de Deus, a nossa moral com a moral que Deus nos impetra na sua palavra. Queremos estar comparando, né? Termos de tolerância. Deus poderia ter... Não tem como comparar, né? Os princípios de Deus com os nossos princípios. Não tem como. E quando alguém, mesmo Deus, mostra intolerância em um ponto que toleramos, né? Ou vice-versa, como diz aqui o autor, tudo fica azedo. Ou seja, a gente está começando a entender alguma coisinha sobre intolerância. E eu queria já deixar bem claro, né? Vamos ver então o que é essa palavra, né? Eu fui buscar no dicionário para saber o que é intolerância. É uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças, opiniões, ou seja, a ausência de disposição para aceitar pessoas com ponto de vista diferente. Pronto, para resumir, né? São pessoas que não aceitam pontos de vista diferentes do dela. Né? Isso é intolerância, né? E a gente pode ver que tolerância, o que é a pessoa tolerância? É o que a gente viu lá no livro de Romanos, é aquele versículo. Tolerante é alguém maior, é alguém mais forte, que suporta, que aguenta, que não é que deixa, mas que alivia a situação de uma pessoa mais fraca, né? Então, tolerante
é aquele que é mais forte. O intolerante já é aquela pessoa que não quer saber. É a minha opinião, pronto, acabou. Ele tem os argumentos dele. E em cima desses argumentos, ele vai conflitar com outro pensamento e vai falar, não, eu tenho a razão, os meus argumentos, se não é igual a mim, se não pensa igual a mim, tá errado. Né? Então, a pessoa que não tem a disposição de aceitar pessoas com ponto de vista diferente do dele. Ao contrário do que muitas pessoas às vezes pensam, intolerância não é falta de paciência. Não é falta de... Ai, você é intolerante no trânsito. Como assim? Não tem nada a ver. Eu posso ser impaciente, eu tenho pressa, eu quero chegar mais rápido, né, uma pessoa mais devagarzinho ali, eu quero passar. Então, intolerância não é falta de paciência, ok? Isso é importante porque a gente está aprendendo a palavra de Deus. Isso tudo nós vamos estar estudando o que Deus pensa sobre isso, como que Deus age, como ele quer que hajamos, que nós vemos, quais são as atitudes que ele quer que nós tenhamos em relação à tolerância e intolerância. Onde muitas pessoas acham também que intolerância, né, é só mal. Ao contrário. Né? Se alguém está sendo oprimido, né? Vamos ser tolerantes, porque tá certo, a palavra fala que devemos ser tolerantes, e a opressão, a corrupção e tudo mal acontecendo, irmãos. Então, chega um momento que a intolerância de ver esses atos, né, malignos acontecendo, ocasiona, então faz com que ecloda um movimento. Né? Então, a intolerância pode ser boa, como pode ser ruim. Né? Depende do que está dentro de você, do que está dentro de nós. Né? Da mesma forma, Deus foi intolerante e ele estava errado? Não, ele não estava errado. Porque ele já havia determinado como deveria ser todas as coisas. E as pessoas, simplesmente, por sua própria vontade, né, resolveram desobedecer. E pela desobediência, Deus não pôde ser tolerante. Sendo assim, intolerante. Ele não pôde tolerar o pecado, porque ele já havia determinado. Né? Então a gente já viu que a intolerância é a pessoa que não está disposta a aceitar um ponto de vista diferente do dela. Por quê? Porque ela já tem as suas razões, ela já tem os seus motivos, ela tem uma base já do que realmente por ela falar, não, eu não aceito por causa disso, disso, disso. Ela tem razões, algumas razões, certa ou errada, mas ela tem as razões dela. O preconceito já é diferente. Né? Então, o preconceito diz aqui que é uma opinião ou um sentimento concebido sem exame crítico. Ou seja, um sentimento hostil motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. Dando uma resumida, é uma ideia ou conceito formado antecipadamente sem fundamento. Sem um fundamento sério ou sem um fundamento parcial. Então, o que é um preconceito? É quando é uma ideia, um conceito que a gente forma antecipadamente, assim, eu não gosto porque eu não gosto. Isso não é intolerância, é um preconceito. Né? Eu não gosto do azul porque eu prefiro vermelho. Eu não gosto do azul porque eu não gosto. Eu não gosto do fulano porque eu não gosto. Mas espera aí, por quê? Quais são as razões? Eu não gosto daquele partido porque eu não gosto. É gente feia. Não existe um motivo sério, né, onde você realmente conflita ideias, né, preceitos, conceitos. Então, simplesmente é um sentimento, uma ideia que a pessoa não pensa. Preconceito? Você é preconceituoso. Por que você não... Por que... Um exemplo prático aí... futebol, né? Ou então vai política. Né? Eu não gosto da esquerda. Mas por que você não gosta? Porque não gosto, porque isso, porque são tudo... São
são extremistas. Ah, mas você não gosta da direita porque também... Mas não tem... Quer dizer, não é questão de gostar da esquerda ou gostar da direita, é você se entender qual é o pensamento da esquerda e qual é o pensamento da direita. Se você entende, como muitas pessoas que são entendidas, elas vão sim discutir, debater, porque elas sabem, elas têm base. Agora você pega uma pessoa aí, um jovem adolescente, ah, eu sou de direita, ah, eu sou de esquerda, mas por quê? Não sabe debater, não sabe nem por quê, vai na onda. Né? Vai na onda. E dentro dessa onda, né? Dentro dessa onda a gente vê alguns problemas sérios, onde a intolerância e o preconceito têm destruído os nossos dias, né? Em todas as nações. A gente vê intolerância racial, a gente vê também preconceito racial, a gente vê intolerância e preconceito dentro da questão religiosa, nas questões de opção sexual, política, cor, e aí vai tantas outras coisas. Né? Então a questão da intolerância e do preconceito, né, é uma coisa que precisa ser estudada, precisa ser transformada aqui dentro. Precisa ser estudado dentro da palavra de Deus, né, porque ela é a nossa regra de fé, e precisa ser praticado por nós. Amém? Então, dentro da questão religiosa, a gente quer aproveitar e ver algumas coisas que aconteceram na história, né, bíblica, para que a gente possa ver o que Deus pensa, ver o que Deus quer. Amém? Bom, então dentro dessa questão de intolerância e preconceito, a gente poderia falar tanta coisa, né? E nós precisamos entender o ponto de que nós devemos ser intolerantes e o ponto em que temos que ser tolerantes. Preconceituosos, jamais, jamais, entendeu? A gente tem que ver quando devemos ser tolerantes ou devemos ser intolerantes. Mas preconceituosos, jamais devemos ser. Amém? Ok. Então vamos lá. Cristianismo, tolerância e escândalo. A tolerância com o cristianismo possui graus. Vamos acompanhar a revista agora, estou no primeiro ponto. Se for época de eleição, os políticos toleram. Né? O toleram. E muitos do povo não. Quando passa esse período, políticos e povo se irmanam, não tolerando o intolerante. Ou seja, na hora da política, pode, aquela brigaiada toda. Aí depois passou a política, né? Todo mundo fica bonzinho, mas a gente vai se votar contra ele porque ele é intolerante. Né? Então, mesmo no ambiente familiar, o cristianismo é tolerado até ao ponto em que traz desconforto e parece exigir que as pessoas sejam santas, né? Ou seja, tudo bem, você é crente? Tá beleza, mas a partir do momento que você ficar me enchendo a cabeça com esse negócio de querer também ser crente, que eu tenho que ser crente, que tem que ser santo, então irmão, você precisa ser mais, né, buscar mais a Deus. Ou seja, aí começa a intolerância, né? Eu não quero saber disso daí, papai. As religiões místicas do Oriente e as animistas da África, o espiritismo francês e outros, né, gozam do prestígio nos meios produtores de cultura de massa. Ou seja, essas religiões, elas são bem mais aceitas. Não existe muita intolerância com essas religiões, né? Mas com o cristianismo, a intolerância é cruel. Com o cristianismo, qualquer coisa que acontece no cristianismo, porque ele é crente, não, porque ele é cristão. Se acontece alguma coisa, se um escândalo vem de alguém que tem a sua fé nas religiões afros, ou você tem a sua fé no espiritismo, ninguém fala nada da religião. Um espírita estava envolvido com corrupção. Não tem notícia. Vai falar que o fulano de tal, não quer nem saber da religião dele. Mas, se é um cristão, o membro da igreja tal foi pego com envolvimento de corrupção. O pastor tal. Quer dizer, o cristianismo é sempre perseguido. Né? Existe uma intolerância contra o cristianismo. Né?
O cristianismo sempre escandalizou o mundo e gerou intolerância. A mensagem cristã insiste na cruz, por isso que é intolerável. As pessoas não conseguem tolerar a mensagem de Jesus, porque a mensagem da Bíblia, a mensagem de Cristo é na cruz. E o que a palavra fala sobre a cruz? Aqui, para os gregos, a ideia de um morto salvando o mundo era tolice. Para os judeus, alguém morto na cruz era sinal de a pessoa ter sido amaldiçoada por Deus. Nos tempos medievais, a ideia de perdão total através da cruz, sem as obras, né, meritórias, era inaceitável. Você tinha que... Te perdoa? Você tem, te perdoa, mas você tem que fazer alguma coisa. Né? Não é só a fé em Jesus que vai te salvar. Para você ser salvo, você tem que acreditar em Jesus e fazer obras de caridade. E nos tempos atuais, né, na época moderna, a fé cristã é simplesmente irracional, improvável. A gente está falando de pessoas que não são cristãs. Né? Então, de cruz, ser cristão, ser crente, isso daí, pô, não tem nada a ver. É atrasado, é retrógrado, né? Tem que pensar para frente. Esse negócio de cruz já foi. Que cruz de Jesus, que sacrifício, isso já foi. Então, sempre vai ser essa intolerância contra o cristianismo por causa da mensagem da cruz. E nós não podemos abrir mão da mensagem da cruz. Porque foi na cruz, através da morte do Senhor Jesus, que nós fomos redimidos, que nós fomos alcançados, que os nossos pecados foram todos pagos e cravados na cruz. Então, a cruz para nós, não o crucifixo, mas a cruz, o sacrifício de Jesus, para nós, nos remete à salvação, à redenção. Para nós, a mensagem da cruz é vida. E para as outras pessoas, a mensagem da cruz é morte, idiotice, enfim, tudo quanto é coisa. Então, nessa era pós-moderna, há um novo escândalo. Isso aqui é sério. A exclusividade da cruz de Cristo. Nos nossos dias, a questão não é mais que você tem que ser salvo e fazer caridade, não é porque é um morto fazer alguma coisa, que os judeus ou os gregos. Não, hoje a situação é diferente. O nosso problema hoje, né, é pela a intolerância contra nós vem porque a cruz de Cristo, mas o problema, o escândalo está vindo o seguinte, da exclusividade da cruz de Cristo. Por que exclusividade? O evangelho pode ser um caminho. Não tem as outras religiões? Então o evangelho pode ser um caminho. Existe o caminho do evangelho, de Jesus, existe o caminho da mesa branca, existe o caminho do candomblé, existe o caminho de Buda. Existe um caminho. Então o cristianismo seria mais um caminho. Aí seria tudo tranquilo. Não haveria intolerância. Né? Pode ser o seu caminho, mas não pode ser o único caminho. É aí que está o problema. Né? Então, a exclusividade da cruz de Cristo é o problema hoje. Porque hoje nós falamos que somente através de Jesus Cristo, somente através do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus, é que nós alcançamos a salvação e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, não é apenas um caminho, mas é o único caminho, né, que nos leva a Deus. João, capítulo 14, verso 6, né, que fala que Jesus é o único caminho, é responsável pelo escândalo, né, e esse escândalo traz intolerância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação de Jesus iguala aos fundamentalistas religiosos empenhados em estabelecer um mundo teocrático,
Ou seja, Jesus falando que ele é o único caminho, então ele é igual aos fundamentalistas, que são aquelas pessoas que defendem com unha e dente com que não, só existe um Deus. E tá certo, né? Tá certo. Mas é que nem fala aqui, os cristãos iriam aqui. Mas é isso mesmo. E é. Mas a diferença... Cadê? A diferença é que o cristianismo prega o reino teocrático e não impõe a força. Quer dizer, tem mais religiões que são teocráticas? Tem. Né? O judaísmo, as maiores, né, seria o judaísmo, que é teocrático, somente um Deus, né? E o islamismo, por exemplo, também só existe um Deus para eles, né? São teocráticos. Mas isso aí já é uma imposição, você tem que ser. Né? E o cristianismo não é imposto. Você tem que ser cristão, você tem que servir a Jesus, porque ele é o único caminho, só existe um Deus. Né? Você tem. Não. Nós entendemos a palavra de Deus sobre o livre-arbítrio. Você, né? Vamos colocar assim, você pode escolher servir a Deus ou não. Você está saindo. Se você resolver, não quero mais saber de Deus, pronto, acabou. Não é obrigado, não é a força. No islamismo, se uma pessoa, um muçulmano, torna-se cristão, passa a ser cristão, ele é excluído e ele acaba recebendo ameaças de morte. Tem, lógico, os extremistas e tem as pessoas mais como é que eu posso falar? Não mais brandas, mais conscientes. Né? Enfim, mas existe essa situação. Dentro do cristianismo não existe essa imposição de você, se você se desviar, você vai ser, nós vamos caçar você. Você recebe sei lá, um atentado. Né? Não, simplesmente se você quiser sair, você pode sair, o problema é seu. Né? O objetivo... A real intolerância é exercida por aqueles que detestam tudo aquilo que não é espelho. Gostei dessa frase. Né? Então, a tolerância é exercida por aqueles que detestam tudo o que não é igual a eles. Pronto. Né? O objetivo é remover o escândalo da particularidade. Cristãos têm rejeitado essa abordagem o tempo todo, porque ela destrói a individualidade, né? E destrói a singularidade de uma obra que somente poderia ser feita por alguém vindo fora deste mundo destruído e quebrado. E realmente a gente não pode perder essa particularidade, né? de você, primeiro, entender que através da cruz, né, essa particularidade de que você tem que pregar o evangelho, que o evangelho não é imposto à força. Né? E ainda assim, o pluralismo religioso oferece uma oportunidade única para apontar Jesus às pessoas. Então, essa diferença, né, essa várias religiões, várias formas de se achegar a Deus, né? Então, é um motivo, uma oportunidade de mostrar Jesus. Né? Olha, você pensa, qual a sua fé? Eu acredito que na reencarnação. É um caminho. Olha, mas eu posso mostrar a você um verdadeiro caminho. E você tendo bases bíblicas, mostrando para a pessoa, né, evangelizar. Então, essa é a oportunidade. Ainda, um mundo sem uma verdade abrangente, né, que dê sentido a tudo, é um mundo inquieto. Isso é uma verdade. Se não há regra, vira bagunça. Né? Se não tiver regra, a coisa desanda, a coisa acaba. Então, é necessário que tenha uma linha, uma regra, né, uma verdade. Né? E é o que o autor está falando. Um mundo sem uma verdade que abranja todas as áreas. Né? Não é simplesmente uma questão doutrinária, mas tem que abranger todas as áreas do ser humano. A Bíblia tem que nos orientar sobre todas as nossas áreas. Né? E quando a palavra de Deus mostra a verdade em todas as áreas, então a gente fica baseado, a gente consegue falar o porquê disso e o porquê daquilo, o porquê sim e o porquê não. Né? Porque a palavra de Deus nos dá essa segurança, porque ela mostra a verdade de todas as coisas. Ok. Além disso,
quando tudo é verdade, nada é verdade. A incoerência desse momento plural é que tudo precisa ser verdade, mesmo que não faça sentido, né? Então é isso que está acontecendo. Ah, não, é o politicamente correto, né? Politicamente correto. Ah, tudo tem que ser verdade. Ah, não, mas não faz sentido. Não, mas é verdade, tem que ser verdade, então tem que fazer parte de mais um caminho. A parte boa é que somos a imagem de Deus. Isso significa que ele nos fez pela verdade. E nós sabemos, nós cremos, é a nossa fé, que somos a imagem e semelhança de Deus. E ele nos fez, né? Isso significa que ele nos fez pela verdade. Sem ela, temos uma profunda sensação de desconforto. Né? Vindo macaco, eu era um macaco, Deus me criou, Deus me criou, eu sou criação direta das mãos de Deus. Né? Então, as pessoas ficam em certo desconforto quando não tem essa verdade, essa afirmação. Jesus afirmou que ele é a verdade, e essa exclusividade que é negada é a verdade que removerá a ansiedade e o medo. Né? Vou repetir isso aqui. Jesus afirmou que ele é a verdade. E essa exclusividade, ou seja, que ele é a verdade, essa exclusividade é negada. É a intolerância sobre essa verdade. Né? Que Jesus é o único do caminho. E essa verdade é justamente essa verdade que vai remover a ansiedade e o medo dentro de nós. Né? E removendo o medo, você se sente seguro em viver, em querer aprender, em querer andar com Jesus. Amém? Vamos lá. Tá chegando, preciso acabar isso aqui. Agora, o ponto 2, um caso de intolerância. Aqui fala sobre a passagem de Levíticos 10, onde Arão recebeu o sacerdócio, né? Ele e os filhos dele foram responsabilizados por tomar conta do sacerdócio. Né? O sacerdócio não era simplesmente ir lá, ler a palavra, ou então fazer uma oração. Não, aqui, quando se fala de sacerdócio, está falando sobre ensinar, uma responsabilidade muito séria, uma responsabilidade que Deus colocou lá em cima para a pessoa que a recebeu, para ensinar o que era correto. Então é muito sério. E o que aconteceu? Os filhos de Arão, Abiú e Nadab, num certo momento lá, foram fazer o incenso, jogar o incenso e colocaram um fogo diferente, pegaram uma mistura, porque aquilo ali não é uma pólvora, mas é uma mistura, né, que vai soltando aquela fumaça, é um incenso, né? E Deus havia dado especificamente a quantidade e os produtos que era para ser feito aquele incenso. E o que acontece? Né? Eles usaram errado, teve uns aí que foram querer usar aquela receita para fazer um perfuminho, desandou, né? Eles morreram na hora. Deus o matou. E falou para Arão, olha, você não vai lamentar eles não. Você não vai lamentar a morte deles não. Porque se você lamentar, sabendo que eles fizeram coisa errada, você está amando mais eles do que a mim. E eles sabiam o que podia e o que não podia. Eles optaram por fazer errado. E se você lamentar, o povo todo vai ver que eu sou errado e que eles que eram certinho. Que eu sou intolerante e eles eram certinho. Então, são coisas sérias. A gente começa a jogar pro nosso lado, mas precisava. Porque imagina se daquele ponto em diante, cada um fizesse do seu jeito. E a bagunça que ia ser? A gente já sabe a bagunça que é. Né? Porque cada um quer fazer do seu jeito. Cada um quer, eu penso assim, eu não concordo com o pastor fulano, eu vou fazer diferente. Quer dizer, tá errado. A Bíblia é simples, é para fazer o que a Bíblia fala. É para fazer de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Nem mais e nem menos. Simplesmente. E foi por causa disso que desse bando de problema. E ele está falando assim, é um caso de intolerância da parte de Deus. Né? Na verdade, a gente já entendeu por que é intolerância. Mas vamos ler, eu quero ler aqui apenas um trecho
Fala assim, lá no começo da página, lá em cima. O erro deles seria o erro do povo. Eles errando, o povo ia errar. O verso 10 deixa bem clara a proposta de Deus para o povo e os sacerdotes. Qual era a proposta de Deus? Vocês têm de fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Está lá no verso 10 de Levíticos, do capítulo 10. Então, o que Deus está falando aqui? Eles eram responsáveis de ensinar o povo, né, de separar o santo do profano, o certo do errado. Entendeu? Ou seja, tolerância zero. Tolerância zero. Até me lembrei, né, aqueles quadros, né? Pergunta idiota, tolerância zero. Mas é o que Deus está falando. Eles sabiam disso. Essa era a proposta. Isso que era o ensinamento que Deus tinha para eles. A santidade é um atributo de Deus, em Levíticos 10, e precisa ser refletida na vida das pessoas. Ou seja, de nada adianta estar vestido com roupa de sacerdote, manusear instrumentos consagrados ao sacerdócio, ou até mesmo repetir palavras e fórmulas esperadas de um sacerdote, se a santidade de Deus não estiver espelhada na vida e no comportamento da pessoa. Concorda comigo? Tocar, vestir, manusear, qualquer daquelas coisas, de nada adiantará. Obedecer a Deus, portanto, é um assunto vital. Então a gente está acostumado, cansado até de ver tantas pessoas que, oh Deus poderoso, né, e fala, e mostra, né? Uns até inventam milagre, paga, faz aquelas coisas para serem vistos, mas ser visto pelas pessoas como santo é uma coisa. Agora, você praticar a santidade, você viver diante de Deus, Deus ver a santidade em você, é diferente, né? E é justamente isso que fala. Uma outra aqui no último parágrafo fala o seguinte, está falando sobre a intolerância, né? Algumas coisinhas que Deus é intolerante. Então, em relação, a gente viu que Deus foi intolerante porque ele estava correndo o risco de levar o povo ao pecado, né? Outra coisa aqui, a proibição da ingestão de bebidas alcoólicas pelos sacerdotes no trabalho de adoração traz outro aspecto importante. Por quê? Deus quer que seus adoradores estejam com suas faculdades mentais equilibradas. Muitas religiões ainda hoje incluem álcool e outros componentes alucinógenos em seus rituais religiosos. A pagelança indígena, a macumba, o santo daime, os xamãs, os médiuns, os baralorixás, os pais de santos, são algumas dessas manifestações que utilizam bebidas fortes. É sabido que o álcool compromete o raciocínio e, consequentemente, a capacidade de fazer julgamentos e distinguir o puro do impuro. Isso é uma coisa óbvia, né? Beber um golinho que vai dar problema? Não sei, você está bebendo um golinho do quê? Você tem que ter a sua consciência limpa, clara, definida, né? Você tem que estar com a sua capacidade de ação, reação 100%. Né? E o álcool, ele deixa você, começa alegre, né? Começa a dar risada, aí depois a pessoa começa já a bebe um pouco mais, já começa a falar besteira e até causar problemas sérios. Enfim, então é por isso que ele fala, né, essa questão. Então ele precisa da capacidade de fazer julgamentos e distinguir o puro do impuro. O princípio ensinado aqui, que atravessa todas as épocas, é exatamente essa relação sadia entre Deus e seus adoradores, com plena consciência do que está acontecendo e com as faculdades mentais compreendendo a relação de separação que se dá nesse processo de adoração a Deus Criador. Se algo deve embriagar o cristão, que seja o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está lá em Efésios 5,18. Ou seja, cumprir a vontade de Deus no relacionamento de modo apropriado, sempre em obediência. Na última parte, na última lição, que é a lição
ponto 3, lições de intolerância, né? Eu quero pegar aqui o segundo parágrafo. Fala assim: o capítulo 10 reafirma que o sacerdote é aquele que tem prazer em conhecer a instrução de Deus, registrada na Escritura, e em exercer o seu conhecimento, vivendo e apontando a outros o caminho a seguir, de acordo com normas bem conhecidas, porque estão escritas e são do conhecimento de todos, né? Então, é algo muito sério e, né, e até coerente, que a gente venha praticar, né? Não só os sacerdotes, mas que, né, todos venham praticar. E a palavra fala que hoje todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, né? E lá em 1 Pedro fala sobre isso daí. Até há pouco tempo, tolerância, lá no último, da parte da esquerda, o último parágrafo. Até há pouco tempo, tolerância incluía discordância. Até aí tá ok. Com respeito à liberdade de expressão do outro, ainda que pudesse ser opinião completamente infundada, mas havia então, né, essa tolerância de discordar. Era saudável, era certo, né? Isso era tolerância. Significava, portanto, que havia tolerância para alguém, né, para que alguém pudesse dizer algo contra ou para que discordasse. Assim, embora alguém pudesse discordar de uma ideologia política, não impediria ninguém de defendê-la, né, e expressar-se em seu favor. O mesmo ocorreria em qualquer campo de estudos, até mesmo na religião. Você poderia discordar, você diria falar, penso diferente, tudo bem, era tolerável, né? Todos teriam, em tese, o direito de expressar o seu ponto de vista. Como se pode ver no capítulo 10 de Levítico, olha só que coisa interessante. Somente Deus tem o poder e a autoridade de requerer que seja feita a vontade dele, porque ele é o Criador e somos a sua criação. Uau, agora pegou legal. Então, somente Deus tem o poder e a autoridade de falar, não, eu quero que seja assim. Assim é o certo, assim é o correto. Se fizer assim, você vai ser abençoado. Se você não fizer assim, você vai ser amaldiçoado. Ah, mas eu não penso. Meu filho, mas agora você falou com uma coisa, não é com uma outra pessoa que está falando. É com o próprio Deus. Então, ele tem esse poder e essa autoridade. Você não tem o poder e a autoridade de determinar, de definir as coisas. Simplesmente porque você quer ou porque você acha. Nós podemos estar discutindo. Eu penso assim, eu penso assado. Mas quando Deus pega e fala, é assim, acabou, ponto final. É assim. Não tem porquê, por onde e com quem você discute diferente. Além dessa distinção, Deus é o único que deseja de fato o nosso bem-estar, algo que nem sempre desejamos para nós mesmos. Isso é verdade. Um pouquinho mais para baixo, fala um outro ponto que eu quero falar. É que o ponto de partida da sociedade em geral é a aceitação comunitária, né? A voz de Deus é a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Coisa de louco isso aí. Então, mas é o que está falando assim, o ponto de partida da sociedade em geral é que a aceitação comunitária, esse daí, então, é o que vai falar se é ou não tolerável. O ponto de partida do cristão é Deus e a sua palavra. Essa é a nossa diferença. Então, não é um consenso comum, porque o consenso comum muda de acordo com as eras, com os tempos, né? O consenso comum muda. Ah, antes podia e agora, antes não podia e agora pode. Nas igrejas. Antes não podia usar calça, as mulheres usar calça comprida, agora pode. Antes não podia fazer isso, agora pode. Antes não podia jogar futebol nas igrejas, agora pode. Não, isso daí muda, né, de acordo com os tempos. Mas a palavra de Deus não muda. E é isso que ela está falando aqui. O ponto de partida para o cristão é Deus e a sua palavra. O que Deus determinou é o que nós devemos fazer. E em cima do que Deus determinou, nós podemos tolerar, né, uma pessoa mais fraca, né, que não está entendendo, que precisa de ajuda, e sermos intolerantes com o pecado e com a prática do pecado no meio da igreja.
Não podemos tolerar. Ah, não, o pecado está comendo solto lá. Ah, não, deixa para lá, vamos orar, vamos só orar. O que aconteceu com Paulo? Paulo estava lá e falou assim na igreja de Coríntios. Então, tá tendo um caso de incesto aqui, mas, mas tudo bem, Paulo, deixa quieto, a gente tá orando, e outra vai causar problema, a pessoa deve ter um dízimo bom aí, mas a gente não quer. Paulo foi intolerante, e falou, olha, eu já julguei daqui, nem precisei ir aí para julgar essa situação, que eles sejam expulsos, né, para que pelo menos, quem sabe, a alma deles possa ser salva. Enfim, a gente pode ler lá depois. Mas Paulo foi intolerante. Então, né, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos ser tolerantes ou intolerantes. E para acabar, para encerrar, né, quero ler esse pedaço aqui. O segundo parágrafo do ponto ali, da outra folha. Ninguém deveria ser massacrado por um semelhante por entender as coisas de modo diferente. Em todos os processos sociais está a intuição humana, algo que foi dado por Deus como uma percepção especial, já que todo ser humano foi criado à imagem dele. Assim, manifestam aspectos de ordem, mesmo sociedades que sequer se importam com a existência de Deus. Independente deles acreditarem em Deus ou não, existe um ponto de ordem, que é a nossa tolerância. Devemos tolerar, não temos que impor nada. Né? Chamo aspectos de ordem aqui, por exemplo, o mentir. Na maioria das sociedades, mentir é algo que não é bom para o povo. Adulterar não é bom para a sociedade. Pedofilia é algo que é bárbaro. Mas lembre-se de que, em alguns casos, uma sociedade inteira pode suprimir a verdade da imagem de Deus. Ou seja, uma sociedade inteira pode pegar e falar que isso aqui é besteira, não vale nada. E o que acontece? Suprime a verdade de Deus e passa a tolerar, né, posturas contrárias, como o aborto. A gente vê aqui nos Estados Unidos, né, no Brasil também estão querendo colocar isso daí. É tolerável, aqui é tolerável, vai ser tolerável e tal. Se bem que acho que nem tudo, né? Acho que tem alguns estados, não sei. O adultério é tolerado, a pedofilia é tolerada. Ai, Robson, né? É tolerado. Você vai lá naqueles países do Oriente, né? Muitos países lá da cultura árabe, né? Não da Arábia Saudita, mas aquela cultura daquele povo do Oriente. É comum casar com meninas de 10, 12 anos, é comum. Isso é pedofilia. Então, é o que está falando a palavra. Alguns lugares são, sim. Nesse caso, a única ideia não será tolerada é a expressão do evangelho, condenando essa postura. Em alguns momentos históricos, isso foi feito de tal forma que o cristianismo foi considerado danoso à vida comunitária, quando nós nos impomos intoleravelmente contra o pecado. Mesmo com um pressuposto biblicamente equivocado, o de que uma sociedade pode chegar à verdade através da tolerância da miríade de ideias. E a parte interessante é que ainda se acredita em uma verdade. Ela deve estar lá em algum lugar e por isso todos os pontos de vista devem ser tolerados. Enfim, resumindo, né, a tolerância e a intolerância tem que ser de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado e nos mostrado dentro da sua palavra. Né? Então, intolerância não é falta de paciência, a intolerância não é a mesma coisa que preconceito, e Deus tem nos ensinado alguns momentos que ele foi intolerante, porque era necessário se obedecer, e alguns momentos que ele foi tolerante. Amém? Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo.